Você já viu cidades inteiras nascerem do nada e desaparecerem quase tão rápido quanto surgiram? No Velho Oeste, milhares de pessoas apostaram tudo em Minas, trilhos e promessas que nunca se cumpriram. Algumas dessas cidades ainda resistem ao tempo, com casas vazias, ruas silenciosas e histórias que parecem congeladas no século XIX. Nesta parte 5 da série sobre cidades fantasmas do Velho Oeste, vamos visitar lugares reais com imagens históricas e registros atuais, onde o passado ainda está de pé, mesmo que ninguém mais mora ali. Será que você teria coragem de passar uma noite em alguma delas? Pária surgiu no final do século XIX como um pequeno assentamento agrícola e de apoio no sul de Utah, em uma região extremamente isolada, marcada por cânions, rios sazonais e solos difíceis de cultivar. Diferente de muitas cidades do Velho Oeste, Pária não nasceu de uma grande corrida do ouro, mas da tentativa de estabelecer uma comunidade estável em meio a um território hostil. A cidade chegou a ter escola, correio e algumas dezenas de moradores, vivendo principalmente da agricultura de subsistência e da criação de animais. No entanto, o isolamento geográfico sempre foi seu maior inimigo. As estradas eram precárias, as cheias do rio Pária frequentemente destruíam plantações e a distância dos grandes centros tornava qualquer crescimento econômico quase impossível. Ao longo das primeiras décadas do século XX, a população começou a diminuir gradualmente. Famílias foram embora em busca de melhores condições de vida, escolas maiores e acesso a serviços básicos. Pária nunca colapsou de uma vez, ela simplesmente foi se esvaziando, casa por casa, até restar apenas o silêncio. Nos anos 1940 e 1950, a cidade ganhou uma sobrevida inesperada ao servir como cenário natural para produções de Hollywood, especialmente filmes de faroeste. Mesmo assim, isso não foi suficiente para reverter seu destino. Após o fim das filmagens, Pária voltou ao abandono definitivo. Curiosidade: além de ter sido locação para filmes, na década de 1960, Pária foi usada como cenário principal do filme Os Três Sargentos, de 1962, estrelado pelo Rat Peck, que foi uma das maiores produções de faroeste já filmadas no condado de Kane. Após isso, construíram um conjunto cinematográfico próximo, e muitas pessoas confundiram esse conjunto com a cidade original durante décadas. Veja algumas imagens de como a cidade está hoje em dia. Cálico nasceu em 1881, quando grandes depósitos de prata foram descobertos no deserto de Mojave. A notícia atraiu milhares de mineradores e investidores em um curto espaço de tempo. Em poucos anos, a cidade cresceu de forma explosiva, chegando a abrigar mais de 3.000 habitantes. A economia de Cálico era quase inteiramente dependente da mineração. Hotéis, salões, lojas e jornais surgiram para atender uma população flutuante, movida pela expectativa de enriquecimento rápido. O ambiente era típico das cidades mineradoras do Oeste, intenso, instável e totalmente dependente do valor do minério. O problema surgiu quando o preço da prata despencou no mercado internacional na década de 1890. As minas, que já não eram tão produtivas quanto se imaginava, deixaram de ser lucrativas quase da noite para o dia. Investidores foram embora, trabalhadores perderam seus empregos e os estabelecimentos começaram a fechar em sequência. Sem outra base econômica, Cálico entrou em declínio acelerado. Em poucos anos, a cidade estava praticamente vazia, tornando-se um exemplo clássico de como a especulação mineral podia criar e destruir comunidades inteiras em tempo recorde. Curiosidade: Cálico é hoje um marco histórico oficial da Califórnia e uma das cidades fantasmas mais preservadas do estado.
Candelária foi fundada em 1864 após a descoberta de prata em uma região remota de Nevada. Diferente de assentamentos improvisados, a cidade foi planejada para ser um centro urbano importante, com teatro de ópera, hotéis, escolas e uma infraestrutura considerada avançada para a época. Durante seu auge, Candelária chegou a abrigar cerca de 1.500 a 2.000 habitantes. A cidade respirava otimismo, impulsionada por investimentos e pela crença de que as minas garantiriam prosperidade por décadas. No entanto, problemas técnicos, disputas legais sobre direitos de mineração e a queda gradual da produção começaram a minar essa confiança. Sem novas descobertas significativas, o capital foi sendo retirado aos poucos. Diferente de cidades que entraram em colapso abrupto, Candelária definhou lentamente. Comerciantes fecharam as portas, famílias partiram e os prédios foram sendo abandonados ao longo dos anos. Ao final do século XIX, a cidade já estava praticamente deserta, deixando para trás extensas ruínas que ainda hoje dominam a paisagem. Curiosidade: mesmo em ruínas, Candelária é considerada uma das cidades fantasmas mais extensas visualmente de Nevada. Fundada em 1865, Cerro Gordo tornou-se um dos centros de mineração de prata e chumbo mais importantes da Califórnia. A cidade teve papel crucial no fornecimento de minério que ajudou a financiar o crescimento de Los Angeles no século XIX. A riqueza gerada pelas minas trouxe também violência e instabilidade. Cerro Gordo ganhou reputação por assassinatos frequentes, disputas armadas e um ambiente extremamente perigoso. O isolamento e a dificuldade de acesso tornavam a aplicação da lei quase inexistente. Com o declínio da mineração, a cidade começou a esvaziar. Diferente de outras cidades fantasmas, Cerro Gordo passou por diversos ciclos de tentativa de retomada ao longo do século XX, mas nenhuma foi suficiente para restaurar sua antiga importância. Hoje, várias estruturas ainda permanecem de pé, preservadas como testemunho de uma das cidades mais violentas e lucrativas do Oeste. Curiosidade: estima-se que Cerro Gordo tenha produzido milhões de dólares em prata transportados por trilhas perigosas até a costa da Califórnia. Jerome surgiu na década de 1870 como um centro de mineração de cobre ligado à United Verde Mine. Construída literalmente na encosta de uma montanha, a cidade cresceu de forma desordenada, com casas empilhadas umas sobre as outras. Durante seu auge, Jerome chegou a ter mais de 15.000 habitantes e uma reputação nacional de cidade violenta, marcada por incêndios, greves e conflitos trabalhistas. O terreno instável causava deslizamentos constantes, destruindo prédios inteiros. Quando a mineração entrou em declínio e a mina fechou definitivamente em 1953, a cidade entrou em colapso. Grande parte da população foi embora, e Jerome quase desapareceu por completo. A cidade só sobreviveu graças a esforços de preservação histórica e turismo cultural, tornando-se um raro exemplo de cidade fantasma parcialmente revitalizada. Curiosidade: Jerome já foi chamada oficialmente de a cidade mais perversa do Oeste por jornais do início do século XX. Nelson está localizada dentro do histórico Eldorado Canyon, uma das regiões mineradoras mais antigas de Nevada, ativa desde a década de 1850. A área atraiu mineradores em busca de ouro,
prata e cobre muito antes da consolidação do estado. A cidade passou por diversos ciclos de crescimento e abandono, refletindo as oscilações da mineração. Diferente de outras cidades fantasmas, Nelson nunca foi completamente apagada do mapa. Parte de sua infraestrutura permaneceu ativa de forma intermitente ao longo das décadas. O Eldorado Canyon também ficou marcado por conflitos violentos entre mineradores rivais, especialmente durante os primeiros anos de exploração, quando a lei era praticamente inexistente. Hoje, Nelson é uma das cidades fantasmas mais fotografadas do Oeste, com ruínas, equipamentos de mineração e estruturas originais ainda espalhadas pela paisagem. Curiosidade: o Eldorado Canyon teve atividade mineradora registrada ainda antes de Nevada se tornar oficialmente um estado. Qual dessas cidades você gostaria de conhecer? Comenta aí que eu quero saber. Não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos curiosos sobre o Velho Oeste. E não esqueça de entrar na nossa loja na Amazon, com livros sobre personagens e histórias do Velho Oeste, e uma lista com filmes clássicos para você assistir no conforto da sua casa. O link está aí na descrição. Você também pode ter 30 dias grátis na Amazon Prime Video, para ver esses filmes clássicos de faroeste e outros gêneros sem precisar comprá-los ou alugá-los separadamente. É só conferir os links. Te espero em um próximo vídeo aqui do canal. Até já!